Pois muito bem, então, o nosso curso de História Eclesiástica 3 começa com a figura de Lutero, um monge agostino que depois se tornou herege e um dos grandes influenciadores dessa desgregação da igreja nos anos 1500. Porém, Lutero tem uma série de posicionamentos que podemos nós já encontrar desde antes. Lutero não era um pensador totalmente original. Nós associamos com Lutero, por exemplo, a doutrina da sola scriptura, não? Dizendo que unicamente a Bíblia é fonte de doutrina. Pois bem, essa ideia não é original de Lutero. Essa ideia foi de outros pensadores antes de Lutero. Nós associamos com Lutero também esta ideia herética de que o homem se salva apenas pela graça e não pelas obras, que as obras não valem de nada. Mas isso é pelagianismo, ou é uma forma de pelagianismo que antecede Lutero. Nós associamos Lutero também, por exemplo, com a ideia da tradução da Bíblia. Não? A primeira Bíblia em alemão se costuma dizer que é a versão que Lutero fez. Mas Lutero não foi o primeiro que traduziu a Bíblia. Nem ao alemão, nem a outras línguas. Existiam já Bíblias em língua vernácula antes de Lutero. Então, o que estou dizendo é que muitas das coisas que nós normalmente associamos com Lutero realmente têm sua origem mais atrás, em séculos anteriores. Portanto, eu gostaria que voltássemos de maneira ideal ao século XIII, somente para colocar um ponto a partir do qual possamos trabalhar, particularmente ao pontificado de Inocêncio III. O que está acontecendo aqui? Já aconteceram as primeiras três cruzadas, no século XIII a sociedade medieval já está bem organizada. Nós temos, por um lado, o Sacro Império Romano-Germânico, por outro lado, temos a formação do que vai virar a França moderna, na obra dos francos. Nós temos também este apogeu, este começo do apogeu das repúblicas comerciais italianas, particularmente Veneza, Pisa, Gênova. Ou seja, em geral, o que nós temos nesse século no século XIII, é uma sociedade que está avançando, está se desenvolvendo, está, de alguma maneira, trabalhando tanto no ponto de vista econômico quanto social e religioso também. Não? No ano 1198, Inocêncio III assume o pontificado. Inocêncio III era um homem muito inteligente, não somente inteligente, mas também muito culto. E ele o que faz ele traz esta tradição de que o Papa é realmente o chefe da igreja, tem a potestade suprema da igreja. Olha, o pontificado dele começa no ano 1198, ou seja, pouco mais de um século depois da separação de Constantinopla, depois do concílio, perdão, do cisma de Oriente, que foi no ano 1054. Então, pouco mais de um século depois, surge Inocêncio III, que continua a afirmar muito claramente que o Papa é aquele que tem a potestade suprema sobre toda a igreja. Mas não somente sobre toda a igreja, mas também no âmbito civil. Ou seja, o Papa é superior ao rei. E na hierarquia medieval, então, o Papa encontra-se no cume dessa hierarquia.
E os reis, de acordo com Inocêncio III, e depois também com Bonifácio VIII, nós vamos ver, os reis estão por debaixo do Papa. Portanto, os reis devem obedecer ao Papa. Vocês já veem que esta ideia de que o Papa é o supremo governante não vai ser bem aceita por alguns reis. Porque, evidentemente, os reis querem ter também garantidos os seus direitos de governo. E então, vocês vão ver como esta ideia de que devem existir dois poderes, não? O poder espiritual por um lado e o poder civil por outro, já é antecedente dessa divisão de poderes que nós vamos ver cristalizada nos ideais da Revolução Francesa, mas que também o próprio Lutero já vai pedir, não? Vai dizer. Mas então, estamos ainda no século XIII, Inocêncio III, com este ideal de plenitude, de plena potestade do Papa. Neste século, nós temos também o surgimento dos franciscanos e dos dominicanos. E é o próprio Inocêncio III que aprova, né, o surgimento destas ordens mendicantes. Atenção, estou dizendo ordens mendicantes. O que significa isto? Significa que não são monges. Significa que não têm o seu próprio sustento. Os monges, nos mosteiros, que faziam? Os monges trabalhavam e produziam. E esses produtos eles vendiam e tinham um trabalho na terra. Por isso, muitas grandes abadias, né, e muitos centros monásticos se tornaram muito ricos. Contra a riqueza dos monges, contra a riqueza dos bispos, contra a riqueza do clero, surgem já neste século movimentos que pedem a simplicidade e a pobreza. São Francisco não escolhe a pobreza aleatoriamente. São Francisco escolhe a pobreza porque já era uma coisa que estava no clima, né? Se desejava essa simplicidade da vida. Vejam como depois Lutero, uma das grandes críticas que vai fazer, é justamente essa acusação contra a igreja rica, que acumula riquezas, que não sei o quê. E me digam se não é uma coisa que nós escutamos também hoje, nos dias de hoje. Ah, mas por que o Vaticano não vende toda a riqueza que tem e dá para os africanos? Ou se o Vaticano vendesse as obras de arte que estão no museu, teríamos não sei quantos recursos. Então, vejam que são temas que nos estão acompanhando já há séculos, Não é que Lutero começa a ter esta mente genial que inventa coisas. Não, Lutero recupera, né, e reestrutura coisas que já estavam acontecendo desde antes. Bem, voltamos então a Inocêncio III e a seu tempo. Né? No tempo de Inocêncio III, então, dizia que surgem os franciscanos e os dominicanos que, mesmo sendo freis mendicantes, membros de ordens mendicantes, vão se destacar pela sua posição nas universidades. As universidades, então, vão ser povoadas, vamos dizer, por professores dominicanos e franciscanos. De acordo? E isso vai facilitar a extensão da escolástica. A escolástica que surgiu primeiro como um movimento intelectual dentro dos mosteiros e que depois passou a estas ordens mendicantes, a escolástica e o método escolástico do estudo da filosofia e da teologia vai se tornar um método usado também nas universidades, onde não somente estudavam os freis, os monges, mas também alguns leigos, particularmente os nobres. Então,
por que estou falando disto? Não somente por causa de São Tomás de Aquino e São Boaventura, não? Vejam, os grandes intelectuais deste século, do século XIII, são São Tomás de Aquino e São Boaventura. Um deles é dominicano e outro é franciscano. Para que vejam como estas duas ordens têm realmente um papel bem relevante nesta época. E então, mas gradualmente a escolástica vai entrar em decadência. O que quero dizer, o método bem feito por Tomás de Aquino, etc., vai se ir desmoronando, ou vão entrando outras influências no método, de maneira que vamos ter escolásticos, entre aspas, mas já deturpados, com ideias errôneas, desde o ponto de vista filosófico. Nós temos, por exemplo, Guilherme de Ockham, que introduz este conceito do nominalismo, dizendo que não existem universais. Isso é uma coisa para estudar em filosofia, mas o que quero que vocês entendam é que muitos dos erros teológicos de Lutero e de outros reformadores têm sua origem em erros filosóficos causados pelo abandono e pela deturpação do método escolástico. De acordo? Então, essa é uma das coisas que... Por isso estou indo para o século XIII, para que vocês vejam que existia um método escolástico de estudo da filosofia e da teologia fundado no realismo moderado, com influência de Aristóteles, mas também de Santo Agostinho, levado à sua plenitude por São Tomás de Aquino, que depois os posteriores, os pensadores posteriores vão misturando com ideias esotéricas, por exemplo, o chamado Meister Eckhart, os místicos renanos, etc., que vão de alguma maneira introduzindo ideias que não são totalmente racionais e provocando que de erros filosóficos se passe depois a erros teológicos, dos quais vai beber também o próprio Lutero. Os erros teológicos de Lutero, por exemplo, contra as indulgências, ou os erros teológicos de Lutero relacionados com a doutrina da graça, estão relacionados com erros filosóficos prévios. Bom, neste século, então, surge também o que se conhece como a devotio moderna, devotio moderna, que é um tipo, literalmente significa devoção moderna, que é um tipo de espiritualidade não baseada na liturgia, mas na experiência espiritual individual. Vou explicar isto de uma melhor maneira. Na Idade Média, a espiritualidade do povo fiel era ditada ou era de alguma maneira moderada pelas festas litúrgicas. Por exemplo, estamos na época do Natal, não? Estamos na época do Natal, portanto, pensamos no Menino Jesus, ou temos esta certa festa, inclusive a comida, não? Vamos fazer este bolo em honra do Menino Jesus, ou esta coisa relativa na festa de São Martim, por exemplo, na festa de São Martinho, existia o costume, a tradição de comer pato. Pato, acho que pato se diz em português, não? Que este pássaro que normalmente está nos lagos, que não consegue voar, não? Duck, em inglês, anatra, em italiano, não? Então, existia o costume de
de comer pato, de preparar um prato de pato pela festa de San Martinho. ¿Por quê? Porque na história de San Martinho aparece um pato que salva San Martinho de um momento na sua vida, né? Josiane, eu vi que você levantou a mão, mas me deixe terminar somente e depois dou a palavra para você, né? Em outras festas, por exemplo, eram outras coisas que se preparavam, não? Então, a liturgia, né, servia como de alguma maneira para guiar a espiritualidade do povo, né? Já com o surgimento da devoção moderna, que coisa é? É outro tipo de espiritualidade. Ou seja, dizer, não interessa tanto o que a comunidade faz, mas interessa a minha relação pessoal com Jesus. Jesus, eu vejo a humanidade de Jesus e eu me relaciono com essa humanidade de Jesus de maneira pessoal. E então começa a minha relação íntima com o Jesus do meu coração, né? Bem, não estou dizendo que seja uma coisa errada, mas é uma coisa diferente, certo? E nós podemos ver como depois, na época de Lutero, perdão, ia dizer na época de San Lutero, mas na época de Lutero, Lutero que coisa diz? É importante não a mediação da igreja, não importa o que o Papa vai dizer, o que o bispo vai dizer, o que o padre vai dizer, o que o pregador X vai dizer, importa o que o fiel cristão tem no seu coração, não? E como ele lê a Sagrada Escritura, e então este livre exame da Sagrada Escritura, estão vendo como muitas coisas que Lutero vai dizer têm sua origem anteriormente, né? Nos séculos anteriores. E olha, Lutero é do século XVI, e eu fui até o século XIII, ok? Para já ir recuperando algumas coisas que vão estourar em Lutero, mas que já existiam desde antes. Dizendo, então, como conclusão, que Lutero realmente não é um pensador original, mas simplesmente um reciclador de ideias anteriores. Josiane, você levantou a mão. Sim, claro. Tem inclusive alguns estudiosos de psicologia que têm tentado fazer um estudo psicológico de Lutero, não? Imagina, eu acho isso super interessante. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de estudar essas coisas assim com profundidade, mas tem psicólogos que fazem o estudo psicológico de Lutero. Imagina que Lutero fosse um paciente psicológico e fazem um diagnóstico, não? Mas veja, sim, é necessário ver que efetivamente Lutero tem essa predisposição psicológica, essa mentalidade ou psicologia frágil, não somente em questão de escrúpulos, mas eu diria também essa carência afetiva, né? Carência afetiva por como ele cresceu, por essa decisão de entrar no mosteiro por causa do medo, etc., não? Mas, então, junta a fragilidade mental de Lutero com o que te estou dizendo, não? Esse contexto cultural que ele já vivia. E então aí é uma personalidade desequilibrada totalmente, né? Mas vamos ir com calma. Eu ainda estou nos antecedentes
Eu acho que, inclusive, ainda hoje vou ficar nos antecedentes para depois já ver o contexto específico de Lutero, quando nasce, como é sua vida, não? O que ele faz, e também o contexto onde ele depois vai estabelecer as suas relações, contatos e vínculos com os diversos príncipes e operadores políticos da época. Acácio, Acácio. Olha, realmente vou te dizer, a devoção moderna, isto seria para fazer um curso de história da espiritualidade bem interessante. A devoção moderna é chamada devoção moderna pelos próprios contemporâneos. Não? São eles mesmos que colocam este apelido de devoção moderna, sabendo que o adjetivo moderno, em latim, é despectivo, é despreciativo. Chamar alguém de moderno é chamar de inovador louco que não raciocina, não? De uma espécie de doido louco inventor da coisa, que despreza a tradição, que despreza a história. Né? Então, se existe uma espécie de desprezo, né, de maneira geral, no momento de chamar a devoção moderna, e existem alguns desvios da devoção moderna. Mas olha, vou te dizer uma coisa. Os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola bebem muito da devoção moderna. A devoção moderna não é para ser cancelada ou desprezada tout court. Ou não é para dizer não serve para nada. Não. Aliás, traz muita coisa bem interessante. Ou seja, a relação do fiel cristão com Cristo, esta noção de responsabilidade, este foco na humanidade de Cristo. Olha, a espiritualidade medieval estava muito centrada, por exemplo, na adoração eucarística. Nós temos as grandes procissões de Corpus Christi, não? Que surgem também na época medieval, não? E, portanto, este esplendor de Cristo glorioso, não? Ou a devoção moderna me traz a humanidade de Cristo. Me está dizendo, eu posso ver Cristo na sua paixão também. Não somente na sua glória. Eu posso meditar na paixão de Cristo. Eu posso ver que sua carne é carne como a minha e que, portanto, os meus sofrimentos eu posso uni-los ao sofrimento de Cristo. E as chagas de Cristo curam as minhas chagas. Olha, isso é praticamente bíblico. Pelas suas chagas fomos curados. Um dos maiores livros de espiritualidade da história se chama A Imitação de Cristo, que é justamente um manual de devoção moderna. Justamente estou vendo aqui, Lucas Eduardo colocou, Tomás de Kempis com a imitação de Cristo seria influenciado por isso? Sim, definitivamente. Então, claro, é uma coisa boa, somente que levado ao extremo, me leva a desprezar, ou me pode levar a desprezar a mediação da igreja. Porque, que coisa diz a devoção moderna? Diz, me interessa a minha relação com Cristo. Mas entre Cristo e eu, a igreja desapareceu. Quando a visão católica é, para eu ir a Cristo, eu preciso passar pela igreja.
é na igreja e através da igreja que eu chego a Cristo. De alguma maneira, alguns devotos modernos, né, vão puxar nessa desaparição da igreja e dizer, não, Deus me fala no meu coração. Olha, não sei se seja também uma coisa que vemos em alguns movimentos da igreja contemporânea. Não? Eu acho que sim. Eu acho que isso existe também, não? Deus me falou numa mensagem que eu tinha que falar nos que... Espera, mas isso... Eu trabalhei em um seminário, 3 anos. 3 anos e meio. E eu fui seminarista também, não? Quantas vezes eu já escutei estas histórias, não? Não, eu sei que a minha vocação é o sacerdócio porque Deus me falou isso. E tu tens um seminarista que talvez claramente não tenha as qualidades para ser sacerdote, tem problemas talvez não somente espirituais, mas também psicológicos, tem uma série de problemáticas, não está conseguindo formar virtudes, tem vícios que está aí contrário, evidentemente não pode ser sacerdote, mas ele diz, não, mas eu sinto a minha vocação no meu interior. Espera aí, pode ser, mas essa vocação tem que ser confirmada pela igreja. Tem que ser confirmada pela igreja. E se a igreja não te chama, significa que Deus não te chama. Qual é a verdadeira vocação? A verdadeira vocação se encontra no rito da ordenação, quando o bispo diz: escolhemos estes irmãos para o ministério do diaconado, do sacerdócio, do que for. Não? Aí, essa é a vocação, porque é o bispo quem chama em nome de Deus. Enfim, não? Isso entre parênteses para responder a pergunta. Tinha mais alguém que estava levantando a mão? Quem era? Marcos, acho era, não? Ótimo. Sim, sim, sim. Eu acho que vai continuar acontecendo até a segunda vinda do Senhor. É, porque é a dinâmica humana, não? É a dinâmica humana. É, somente para esclarecer, então, particularidade da devoção moderna, que depois vai repercutir em Lutero, é esse intimismo, ou seja, me relaciono com Jesus sem necessidade de igreja, né? E que na verdade não é que a devoção moderna diz isso, mas pode levar a isso, entenderam? Uma devoção moderna mal entendida pode levar a isso. Se nós lemos, por exemplo, a Imitação de Cristo ou outros textos da devoção moderna, fica claro que ainda consideram a igreja, não? Inclusive, tem alguns trechos da Imitação de Cristo que falam muito bem dos sacerdotes como mediadores, etc., não? Ou da comunidade, etc. Mas, voltando ao século XIII, somente para falar um pouquinho mais do contexto, Inocêncio III vai fazer uma coisa que, bom, ele fez com muita boa intenção, que é proclamar, ou promulgar, ou chamar a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada. Por qual motivo? Por quê? Porque a primeira cruzada não deu resultado estável. A segunda cruzada foi um desastre e a terceira cruzada praticamente serviu de pouco, quase nada. Ou seja, os lugares santos estavam ainda nas mãos dos muçulmanos e então a ideia de Inocêncio III era o que vamos promulgar uma quarta cruzada para já, agora sim, recuperar a Terra Santa e tirá-la das mãos dos muçulmanos. E então,
promulga a Quarta Cruzada, se organizam os exércitos, mas os exércitos dos diversos países, não, vão e não chegam à Terra Santa, mas o que fazem é sitiar e destruir Constantinopla no ano 1200 e... Bom, vocês podem ver a data exata, mas acho que 1204 por aí, ou 1240, perdão. Deve ser 1240 por aí. Não? Mas olha, seja o ano que for, não? A ideia era chegar à Terra Santa, mas os exércitos terminam fazendo uma traição ao ideal do Papa. Ou seja, veja aqui o que está acontecendo. O Papa Inocêncio III dizia que ele tinha a máxima potestade e a máxima autoridade do mundo e do universo. E ele mandou ir à Terra Santa. Os exércitos decidem não chegar à Terra Santa e destruir Constantinopla. Estamos falando de uma desobediência ao Papa, certo? Como é que se chega a que Lutero, por exemplo, Lutero não somente xinga o Papa, mas amaldiçoa o Papa? Nós já vemos que já no século XIII já existiam esses atos de desobediência. Osivaldo, muito obrigado. 1204, exato, é a destruição de Constantinopla, 1204. Eu sabia que tinha um 4 por aí, não? Sabia que tinha um 4 por aí. Então, veja como já desde essa época, esta noção de que o Papa é intocável, o Papa é o máximo, não, já se está desmoronando isso. Já desde 1204 é possível desobedecer ao Papa. É possível desobedecer ao Papa. Entre outras coisas, ou seja, a Quarta Cruzada, ou seja, a destruição de Constantinopla, vai abrir muito as feridas entre os ortodoxos e os católicos. Tanto que até agora é um dos motivos que impede a plena reconciliação. Porque os ortodoxos estão muito magoados por aquilo que os latinos fizeram. Por essa destruição. Uma cruzada é para combater infiéis, não para brigar entre cristãos. Então, como é possível que... É um desastre aí, né? Rafael, fala o que você quer falar e depois eu continuo. Não. Sim. Sí, 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 claro. Se trata de uma questão de que o Papa pedia que os exércitos se formassem e fossem, não? Exércitos que normalmente são os próprios reis que organizavam e faziam. Mas, evidentemente, para isso é necessário dinheiro, né? E como se conseguia dinheiro? Dando indulgências, por exemplo. Por exemplo. Já está notando o vínculo com Lutero. Qual é outra maneira de incentivar a participação na cruzada? Dizendo que quem morrer na cruzada vai ter uma remissão da pena devida pelo pecado, né? Ou dizendo que intercambiando certos favores com o rei, não? Dizer, não, se o rei organiza, vamos supor, se o rei da França, ou se o Sacro Imperador romano-germânico organiza bem seu exército, eu vou deixar que ele coloque como bispo de uma cidade aquele que ele quer, né? Por exemplo. Né? E aí... Exatamente. Olha, mas não somente isso, ou seja,
por que os exércitos cruzados estavam mais interessados em estar em Constantinopla do que em chegar à Terra Santa? Porque através de Constantinopla se tinha um controle das rotas comerciais. Uma coisa que não ia acontecer em Terra Santa, tu pode ter um império ou um reino cristão em Terra Santa, ok, sim, mas o comércio passa por Constantinopla. O comércio passa por Constantinopla. É importante ter Constantinopla. É mais essa motivação política, econômica. Eu te falei que esta época também é essa época onde começam a surgir as repúblicas de Veneza, de Pisa, de Gênova. Comercial. Interessa isso. É um século também de muito crescimento demográfico. É necessário conseguir comida e riqueza para todas estas pessoas. É o desenvolvimento da burguesia, dos burgos, que já está começando aqui. Então, isso vai causar também essa espécie de falta de balance entre o poder político e o poder religioso vai fazer, na época de Lutero, depois vamos ver, mas vai fazer com que na época de Lutero, alguns reis, ou alguns príncipes, perdão, da Alemanha, dessa região, façam aliança com Lutero. Por quê? Porque se estou aliado com Lutero, significa que estou brigado com o Papa, significa que o Papa não pode mandar em mim. Entendeu? Então, essas são toda uma série de situações que temos que ter em consideração. Ou seja, então, depois de Inocêncio III, vem toda uma série de papas até chegar no pontificado de Bonifácio VIII. Bonifácio VIII. Este é outro papa muito importante na história, particularmente porque ele vai ter um conflito muito profundo com Felipe o Belo, Felipe IV, rei da França. Explico um pouquinho, não? Filipe IV, perdão, chamado o Belo, apelidado o Belo, ele é neto de São Luís IX. É neto do rei São Luís. Que coisa fez o rei São Luís? O rei São Luís fez muita coisa boa, entre elas participou na cruzada. Agora, depois que São Luís participou na cruzada, de fato, São Luís do Maranhão se chama São Luís por causa deste rei, não? Do avô de Felipe IV, Filipe o Belo. Então, desta participação na cruzada, não? Portanto, já Filipe o Belo dizia, eu descendo de um grande rei. Não? Na época, ainda não era rei. Não? Não, perdão, ainda não era santo. São Luís já acabava de falecer, não? Mas não tinha sido proclamado santo. Mas já Filipe o Belo dizia, eu descendo de alguém que participou na cruzada. Segunda coisa, o tesouro, não? A receita do reino da França estava muito baixa. Os recursos econômicos estavam muito baixos. Não somente pelo fato de terem participado na cruzada, mas também por outros motivos, o reino estava precisando de dinheiro. Qual foi a ideia do rei Filipe o Belo? A ideia do rei Filipe o Belo foi dizer, olha, eu tenho aqui no meu reino uma classe social que não está pagando impostos, que são os bispos. Os bispos não estão pagando impostos porque têm um estatuto especial, porque têm uma isenção e poderiam pagar impostos. Não? Se eles são ricos, quem ganha mais paga mais. Não? Seria justo. Nós já escutamos isso também nos dias de hoje. Não?
Quem tem mais, paga mais. Né? Então, a ideia de Filipe Belo foi, eu vou taxar os ricos, vou taxar o clero, ok? Eu não quero entrar em política brasileira, não, mas somente se alguém percebe semelhanças, é somente semelhança, é coincidência, eu não estou dizendo nada. Não? Então, ele taxa os ricos, ele taxa o clero, e então, evidentemente, o Papa reclama dizendo, olha, dado que o Papa é superior ao rei, se o rei e de fato os bispos têm autoridade espiritual também sobre o rei. Então, desde a perspectiva de Bonifácio VIII, taxar os bispos é um absurdo, porque na ideia, não? Na mentalidade de Bonifácio VIII, os bispos não são súbditos do rei da França, são súbditos do Papa. Né? E o rei da França é súbdito dos bispos, de fato. Então, o inferior está querendo taxar o superior. Não faz sentido. Somente que, desde a perspectiva de Filipe o Belo, a coisa é diferente. Não, os bispos são cidadãos franceses que não estão pagando taxa, então deveriam pagar. Já percebeu o conflito? Bom, esta história, depois vocês podem pesquisar e podem fazer o estudo disto, mas eu resumo o que aconteceu. Né? O Papa manda 2 cartas a Filipe o Belo, dizendo, não, isso que tu está fazendo está errado, a hierarquia justa é o Papa é o superior de todos e o superior, perdão, o inferior deve sempre obedecer ao superior. Né? Filipe o Belo não quer saber, está nem aí. Né? Taxa os bispos, coloca na prisão um bispo que reclamou, não? E então os outros bispos já não reclamam porque não querem terminar na prisão, não? Então, uma briga, um desastre, e então o que acontece? Que Bonifácio VIII lança uma bula que se chama Unam Sanctam, que é dos mais importantes documentos pontifícios de todo o tempo. Unam Sanctam. Que coisa diz essa bula? Essa bula diz que ser sujeito do Romano Pontífice é necessário para a salvação de toda criatura humana. Então, vejam como acontece. Né? A partir de uma circunstância, de um conflito com um rei, o Papa depois lança uma bula que contém uma definição teológica. É necessário para a salvação ser sujeito do Romano Pontífice. Que coisa acontece? Filippo Belo vê o texto, diz bah, e manda prender o Papa, e de fato o Papa fica preso por ordem de Filippo Belo. Depois é liberado, mas olha, não é estranho que Lutero ofende o Papa, não é estranho que Lutero dá nomes horríveis para o Papa, não é estranho que Lutero fala que a igreja é a prostituta, não é estranho que Lutero usa essa linguagem contra o Papa e contra os santos, se nós já temos este precedente histórico onde o Papa, inclusive, foi preso. Foi preso. De maneira que, ou seja, de novo aqui, reforçando o que já disse, Lutero não é original. Lutero não é original. Lutero, por acaso, poderíamos dizer que Lutero o que faz é simplesmente reunir toda uma série de eventos históricos e concentrá-los em sua pessoa. Acácio. Sim, 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 sim. Bom, o rei estava na França, né? Ele permaneceu na França, Filippo Belo,
Eh, o Papa estava na Itália, mas estava fora de Roma, numa cidade que se chama Anagni, Anagni, que é próxima de Roma. Agora não sei quantos quilômetros, mas deve ser questão de uma hora de viagem, né? Relativamente próximo. E lá, tipo um Castel Gandolfo da vida, somente que não era Castel Gandolfo, era Anagni. Lembremos que o Papa tinha várias residências, né? E então, durante a noite, chega um exército, né, por mandato do rei da França, durante a noite chega um exército que viola a porta da residência pontifícia, encontram o Papa e prendem ele na sala do palácio. Né? Pelas fotografias parece um refeitório, mas provavelmente era uma sala. Né? E prendem o Papa. Né? De fato, o episódio se conhece como o tapa de Anagni, né? Porque o Papa recebeu um tapa, né? Recebeu um tapa mesmo. Né? Então, que não seja estranho para nós o fato que Lutero se comporta dessa maneira. Ou seja, se já outros violaram o Papa dessa maneira, né? O que faz Lutero gravíssimo, é gravíssimo, mas não é inédito, não é a primeira vez que acontece na história. Marco Aurélio, olha, não sei dizer com certeza. Né? Na época, não existia um código de direito canônico unificado, não? Como temos a partir de 1917. Não? O primeiro código de direito canônico, como conhecemos hoje, é do ano 1917, portanto, é uma coisa muito, muito recente. Anteriormente existiam tradições canônicas, existiam documentos, procedimentos, jurisprudência, modos de proceder, e eh, com uma certa frequência estes documentos que estavam soltos, decisões, sentenças, eram reunidas e reorganizadas por tema, eh, e de fato Inocêncio III, que é o primeiro papa do que falei, não? Inocêncio III, reuniu a primeira grande coleção destes documentos que se chamavam decretais, não? Decretales em latim, não? Decretales. Então, eu não li esses decretales, então não tenho certeza se a excomunhão estava já contemplada aí nesse momento, né? nesses documentos, nesses decretales. Que bom, depois também a questão da necessidade e do sentido da excomunhão late sentencia é outro tema que seria bem interessante se estivéssemos em aula de direito canônico, eh, porque é muito estranho, não? É muito estranho. Mas necessário. Eu acho que é necessário que, pelo menos nós, na Igreja Latina, conservemos a instituição de excomunhão late sentencia, embora tenha suas desvantagens. Mas ok, aqui no tema de direito canônico, voltamos para a história. Então, Bonifácio VIII é libertado, recebe a liberdade, é liberado, mas morre um pouco depois. Morre um pouco depois. Como resultado do pontificado de Bonifácio VIII que vamos ter? Vamos ter um pontificado muito debilitado. Gregório VII, na Idade Média, Inocêncio III, outros papas, Bonifácio VIII, que coisa queriam? Queria reafirmar a posição do Papa como máxima hierarquia, como máximo nível da hierarquia mundial. No final do pontificado de Bonifácio VIII, mesmo sendo isso o ideal, e mesmo sendo isso o que estava plasmado nos documentos católicos, nos documentos eclesiásticos, a realidade é que nos encontramos com os reis
e com os governantes, com os políticos, e inclusive com bispos que se atrevem a desafiar a autoridade papal. A maior parte das vezes por questões políticas, por interesse político. Então, que não seja estranho para nós que quando chega Lutero, isso já é quase que coisa normal. Termina então o pontificado de Bonifácio VIII e os seguintes papas, que são 7 papas, 27 papas franceses, de origem francesa. Filipe Belo, que era francês. Chegam estes papas que são escolhidos a propósito porque eram franceses para ter uma espécie de reconciliação com a monarquia francesa. Não falei uma coisa, mas não importa, não? Por que São Luís IX, o avô de Filipe Belo, por que São Luís IX é santo? Porque Bonifácio VIII canonizou São Luís como um sinal de tentar se reconciliar com Filipe Belo. Somente que Filipe Belo não quis escutar, não quis fazer nada, enfim. Então, depois de Bonifácio VIII, vêm os papas que foram residir onde? Em Avignon, que está na França. Então, por que os papas vão para Avignon? Porque sentem muito esta influência francesa e porque tanto o rei quer ter o papa próximo para manipulá-lo e o papa quer estar na França também para ter a possibilidade de tentar manipular o rei francês. Então, é um interesse mútuo, entenderam? Agora, Avignon sim, está na França, mas politicamente era território dos Estados Pontifícios. Então, o Papa conservou, os papas de Avignon conservavam uma certa independência, no sentido que não estavam, ou seja, estavam em território pontifício, não? Somente que debaixo da influência francesa. Então, vejam, se estabelece esta espécie de dependência ou de mútua influência entre o papado e a coroa francesa, quem vai reclamar? O Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico, dizendo, olha, essa aliança, essa espécie de simbiose entre o Papa e a França, se estão tomando decisões políticas que depois a nós, como Sacro Império Romano Germânico, não nos estão beneficiando. Porque o Papa quer estar de boas e não quer incomodar o rei francês, e quando o rei francês pede alguma coisa para o Papa que seja contra nós, então o Papa obedece ao rei francês, então nos está né? Então se começa a criar uma certa insatisfação no Sacro Império Romano Germânico, né? que, para começar, o Sacro Império Romano Germânico já se estava desmoronando. Não era mais uma só unidade política forte como em tempos de Carlos Magno, mas já estava virando em diversos principados diferentes, não? E esses estavam brigando entre si, brigando com França, querendo ter cada um a sua influência. Que vai acontecer? Onde é que se desenvolve a heresia luterana? Na Alemanha. Na Alemanha, em território germânico. Justamente porque já existia esta espécie de inimizade secular entre Germânia, entre os principados germânicos e o papado, provocado também por essa espécie de querer se reconciliar com França, né? Então, claro que quando Lutero vai dizer aqui o Papa não manda, pues evidentemente que os príncipes germanos vão dizer claro, aqui o Papa não manda, aqui quem manda sou eu. Então, se eu tenho um mongezinho, se eu tenho um monge que está pregando a desobediência contra o Papa, claro que eu vou apoiá-lo, não? Acaso?
Exatamente. Uhum. Sim, 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 sim. Eh, nós aqui poderíamos ir ainda muito mais atrás na história, não? Porque esta questão de luta entre os poderes políticos e o Papa é muito, muito antiga. Olha, começando com a perseguição do Império Romano, não? Ou seja, vamos, é uma coisa muito antiga, não? E que, inclusive, a maioria das perseguições e dos mártires que a Igreja tem tido em todos os séculos, em todos os países, está relacionado justamente por isto, não? Porque o governo não pode, não quer aceitar a presença da igreja governada por um papa que não é membro dessa sociedade política, não? Entre parênteses, somente não, para não gastar muito tempo aqui, mas eu sou mexicano e vocês sabem que nos anos 20 do século, perdão, sim, nos anos 20 do século 20, no México aconteceu uma grande perseguição contra a igreja. Qual era o ponto aqui? O governo mexicano dizia: olha, os católicos estão obedecendo um soberano que não é mexicano, que é de outro país. Então, os católicos não são patriotas. Os católicos não obedecem ao governo nacional. Os católicos estão obedecendo aquele papa lá, que nem mexicano é, que não tem relação, que nunca veio aqui, não? E que, além de mais, se trata de uma monarquia e nós aqui somos republicanos. Né? Então, esse foi um dos motivos da perseguição da, do catolicismo no século XX no México, não? A questão da cristiada dos cristeiros, que talvez já escutaram. Não? Mas isso aconteceu em tantos outros países. Então, o que estou dizendo, não? Este conflito entre o poder político e o Papa acontece muitas vezes durante a história. Então, é bom que quando nós vamos estudando a história, nós vamos sendo capazes de fazer estas relações, de dizer, olha, mas este episódio que aconteceu aqui é uma replicação, ou tem suas origens naquilo que aconteceu antes, não? E se aquilo que aconteceu antes, olha, o que Santo Agostinho falou sobre tal coisa, este está contradizendo, não? O que Santo Tomás de Aquino estava dizendo agora, Meister Eckhart interpreta de outra maneira, ou Duns Scoto diz uma coisa diferente, não? Enfim, é interessante fazer este tipo de, de interrelações. E efetivamente, Acácio diz que a Nicarágua também é exemplo, não, deste tipo de perseguições. Claro, 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 não? Porque se vê a igreja como um elemento desgregador da comunidade política ou da comunidade nacional, não? Da comunidade nacional. Eh, então, os papas residiam em Avignon, depois voltam para Roma, somente que a França, o rei francês, eh, move as suas influências para que os cardeais, além daquele papa que já estava residindo normalmente em Roma, escolhessem outro antipapa, outro antipapa, escolhido pelos cardeais por influência do rei francês, e começa assim o chamado cisma de Ocidente, onde vamos ter vários papas romanos, papas franceses, que vão se alternando, que vão brigando entre eles. Depois se tenta fazer em Pisa, se faz o concílio de Pisa para tentar organizar e dizer, ok, nenhum desses dois, vamos escolher um terceiro, mas depois nenhum dos três quer renunciar, né? E então tínhamos dois, agora temos três, e então, o que acontece? Que eh, como é que se quer resolver esta crise? Esta crise de vários papas contemporâneos se resolve através de um concílio. Né? Se tentou resolver no concílio de Pisa, não se conseguiu. Depois se foi para Constança e se escolheu Martinho V, que
Mas vejam, de novo, aquilo que nós estávamos dizendo. A ideia de que o concílio pode depor o Papa, ou pode ordenar a um Papa que se demita. Essa é a ideia chamada de conciliarismo, que é uma heresia que diz que na igreja a máxima autoridade, o máximo poder, não é do Papa, mas do concílio. Por quê? Porque a igreja, Cristo instituiu a igreja, eles raciocinam dessa maneira. Cristo instituiu a igreja como comunidade dos fiéis e o Espírito Santo repousa em todos os fiéis. Portanto, o Espírito Santo fala através da comunidade reunida. E o Papa não é superior a esta comunidade, mas é simplesmente um instrumento pelo qual a voz do Espírito Santo ressoa mais forte, e para não ter que estar falando constantemente entre todos e fazendo concílio permanente, o Papa é aquele que vai levando a voz, mas quando o Papa diz alguma coisa que não está certa, que está errada, que não deve ser, tá? O concílio pode depô-lo, o concílio pode corrigi-lo, o concílio pode julgá-lo. Esta ideia do conciliarismo vai se relacionar também com Lutero. Por quê? Porque Lutero não somente não vai reconhecer o Papa, vai dizer que o Papa é um... Eu não vou dizer os palavrões que Lutero usa, mas são muito fortes, né? Que Lutero é um papapá, né? Perdão, Lutero diz que o Papa é um papapá, né? E então que a verdadeira autoridade está na igreja, no povo de Deus. Olha, teologicamente tem um pouquinho de sentido, sim, porque efetivamente Cristo instituiu a igreja, mas Cristo instituiu também o papado como instituição dentro da igreja. O Espírito Santo repousa na comunidade dos fiéis, sim, é verdade. Mas o Papa é o vigário de Cristo. Enfim, vocês veem então que já esta questão, não, do conciliarismo vai se transformar entre as comunidades protestantes. Por que, por exemplo, os presbiterianos, não? Dentro do mundo protestante, depois vamos ver, existem os presbiterianos e existem os episcopalianos. Qual é a diferença? Que os presbiterianos não reconhecem uma hierarquia, não, de bispos. Não? Por quê? Por esta ideia também. Por esta ideia de que o Espírito Santo repousa em todos. Não? Alguns terminam, inclusive, rejeitando toda a noção de sacramentalidade do sacerdócio. Não? E então, o pastor não é um ungido do Senhor, não é, vamos dizer, não recebeu um sacramento para dirigir a comunidade, não. O pastor simplesmente é alguém que estudou, que sabe mais e que vai dirigindo a comunidade, mas teologicamente não tem mais valor do que Dona Flor que está aí na loja da esquina, né? Nada contra Dona Flor, mas a ideia é essa, ou seja, estas ideias de conciliarismo, depois, na Igreja Católica, no século XX, vão se transformar na colegialidade episcopal, que talvez já escutaram, não? Que é um conceito que está presente nos documentos do Concílio Vaticano II, e se vocês quiserem, é possível também fazer um vínculo com a ideia de sinodalidade. De alguma maneira é isso, não? O Espírito Santo que repousa na comunidade e que fala através de todos, e então escuta, comunhão, missão, não? Acompanhamento, caminhamos juntos porque estamos juntos como igreja, que repito, bem entendido,
tem seu valor. Bem entendido, tem seu valor e tem sentido também, não? É como a devoção moderna, não? A devoção moderna não é possível simplesmente jogá-la no lixo. Tem muita coisa de valioso aí, não? A mesma coisa, esta ideia do conciliarismo. O que sim é herético e condenado pela Igreja é a ideia de que o concílio tem mais autoridade do que o Papa. Não. Aliás, o concílio não tem nenhuma autoridade separado do Papa. E isso vemos também na Igreja Antiga. Alguns concílios gerais da Igreja, né, que não eram considerados até que o Papa, e às vezes papas posteriores, ratificaram e disseram, ok, estamos de acordo. E com essa adesão papal, então já virou concílio ecumênico, ou virou doutrina da Igreja. Entendeu? Então, a mesma coisa que o Concílio Vaticano II também é muito claro nisso, não? Quando fala de colegialidade episcopal, o colégio episcopal tem que estar em união com o Papa, não? De fato, a frase que se usa é cum Petro et sub Petro, não? Com Pedro e sometido a Pedro. O colégio episcopal não tem autoridade separado de Pedro. Mas estas ideias de conciliarismo, não, vão se deturpar e vão também influenciar de mala maneira Lutero e outros reformadores. Então, estou voltando aí somente para que vocês saibam ver, não? No século XIV, Fernando, sim. Antes de Fernando, fala. Boa noite. Olha, provavelmente, mas vou te dizer uma coisa. Não lembro onde, mas alguma vez li, pode ser que estou lembrando errado, mas alguma vez li que essa frase tem suas origens, inclusive, em, na época pré-cristã, entre os romanos antigos, onde também se faziam algumas espécies de bruxarias, não? Ou de rituais religiosos de querer adivinhar, né? Então, uma maneira de adivinhar era dizendo, vamos ver o que diz o povo, não? Assim como se fazia a, a leitura do voo, da maneira como as aves voavam, não? Ou assim como se abriam certos animais e se via como estavam as entranhas, não? Os órgãos, e a partir daí se fazia uma espécie de profecia ou de divinação. Também a voz do povo era considerada como a voz de Deus, não? Ou a voz do Deus, falando por aí. De fato, onde foi? Na história do cristianismo também às vezes tem momentos. Eu estou tentando lembrar de um fato específico que aconteceu em Constantinopla, mas não estou lembrando direito. Mas na história do cristianismo tem fatos específicos interessantes nesse sentido. Ou seja, o fato que eu estou tentando lembrar, mas que não lembro os detalhes, é o seguinte: em Constantinopla, em algum momento, não lembro quando, tinha um menino que viu-se que aconteceu uma coisa com ele começou a ser elevado ao céu, né? Começou a flutuar, né? E de repente se perdeu entre as nuvens. E depois ele desce, esse menino desce e começa a falar, e fala uma frase que não lembro qual era e que gostaria de lembrar neste momento, mas não estou lembrando. E então todo o povo começa a dizer: é a voz de Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus, não? Ou seja, dizendo assim. O outro fato também, não? Após a morte do bispo de Milão, existe,
a eleição de San Ambrosio, não? E a eleição de Santo Agostinho também aconteceram por aclamação popular. Não? Era necessário ter um bispo novo. Quem temos? Ah, aqui temos este cara, vamos aclamando. Não? E isso aconteceu também com vários papas. Vários papas foram elegidos antes de que existisse esta ideia de que os bispos, os cardeais se reuniam em conclave e tudo isso. Antes disso, quem escolhia o papa? Quem escolhia o bispo de Roma? O povo de Roma, vai. Se ele vai ser bispo nosso, nós vamos escolhê-lo, né? Então, não me parece correto dizer que essa frase Vox Populi, Vox Dei, não? A voz do povo é a voz de Deus, tenha sua origem unicamente no conciliarismo, porque existem exemplos anteriores, não? Do uso dessa frase. De nada. Então, no século XIV, que é a época na qual estamos, não? No século XIV também acontecem fatos muito trágicos, né? Particularmente é uma época de muita doença. É um século de muita doença, particularmente aquele que é conhecido como a peste negra, não? Ou a grande pandemia do século XIV, né? A grande epidemia do século XIV causada pelas bactérias que eram transportadas pelos ratos. E então acontece uma grande mortandade, grandíssima mortandade. Doença por aqui, doença por lá, morte, destruição, o que significa também dificuldades econômicas, não crescem mais alguns produtos agrícolas, existe dificuldade no comércio, enfim, tudo o que de alguma maneira vivemos na última pandemia do Covid-19, mas somente que amplificado para o mundo medieval, né? Então, muita morte, muito medo. Se já houve, olha, se em 2020, 2021, houve muitas pessoas que morreram do medo da Covid, pensa isso também numa sociedade medieval, também insalubre, ou pouco higiênica, e que também é muito religiosa. Então é o castigo de Deus. É o castigo de Deus. É a morte por todo lado, é o inferno, que isso é por causa dos nossos pecados, que é a ansiedade generalizada. Né? Isso vai refletir também na mentalidade de Lutero. Lutero vai ler muitos relatos, muitas histórias desta época. Lutero vai estar influenciado ainda por essas correntes de espiritualidade que vão surgindo do medo do inferno, do medo da condenação, medo do castigo de Deus. E o ser humano sem esperança, sem nada que me possa defender. Então, vejam como existem muitos antecedentes ao que Lutero vai fazer nos séculos anteriores. Né? Repito mais uma vez, ou seja, Lutero não surge do nada. E Lutero, de alguma maneira, concentra uma série de dificuldades. Né? Ou seja, já acho que foi Josiane, não? Ou Lu, que falou da sua psicologia fraca. Né? Destas ideias de medo do inferno, deste ver a religião como uma espécie de troca que eu devo fazer com Deus, não? Desta ineficácia da graça, porque lembrem que Lutero vai dizer, a graça não transforma o homem, a graça somente é uma espécie de vestido que faz com que Deus não veja que por dentro estou apodrecido. Enquanto que a doutrina católica é que a graça não é simplesmente um ornamento externo, mas transforma também internamente o ser humano em uma nova criatura. Enfim,
Lutero vai herdar então este espírito de desobediência ao Papa e à hierarquia, esta negação do Santíssimo Sacramento, aversão à adoração eucarística. Por quê? Porque, evidentemente, olha, no século, na Idade Média, eu falei que a espiritualidade era muito eucarística, certo? Nós temos as grandes procissões do Corpus Christi, o segundo concílio de Lyon, que foi convocado por Inocêncio III, aquele mesmo Inocêncio III do qual já estávamos falando, né? Convocou o Concílio de Lyon, que é o primeiro concílio onde se define dogmaticamente a doutrina da transubstanciação. Claro, isso significa, para entender a transubstanciação, para entender que efetivamente debaixo das aparências de pão e vinho existe a substância de Cristo, debaixo desses acidentes, a gente precisa ter linguagem filosófica para entender a diferença entre substância e acidente, para entender a diferença entre aparência e realidade. Claro, se já na época de Lutero a escolástica já é decadente, se a linguagem filosófica não é exata, Lutero não pode mais compreender a doutrina da transubstanciação. Lutero já não entende, já luta contra aquilo que na sua mentalidade parece um absurdo. Como dizer que uma coisa é uma coisa que parece outra? Então, também essas dificuldades filosóficas vão provocar essa luta de Lutero contra o Santíssimo Sacramento. E esse dizer, não, a presença de Cristo é espiritual, no pão e no vinho, e somente durante a celebração. E fora da celebração, nada que de adoração, nada de, porque a presença real desaparece. Acaso, sim, a gente não tem, e também tem uma dificuldade adicional, diria eu, não? Ou seja, que é a falta de contato com a realidade natural. Vou explicar o que quero dizer. A filosofia, e portanto também a metafísica e a linguagem filosófica, historicamente surge por uma questão que é chamada de maravilha, não? Em todos, acho que na maioria dos manuais de história da filosofia se menciona isso, não? A origem da filosofia está na maravilha, não? Ou seja, o que significa isso? Eu vejo as estrelas, a imensidade do universo, e me pergunto por que existe isso? Que poderia não existir. Poderia não existir.
Porque existe alguma coisa ao invés de não existir nada. Ou seja, imagina, essa estrela que está lá, se eu não sei que existe, ou se de fato não existe, a minha vida continua igual. Então, por que existe? Qual o motivo? Ver o desenvolvimento dos animais também, ou das plantas, não? Olha, se eu molho a planta, ela cresce, não? Mas também precisa de sol. Como será que o sol influi na planta para ela crescer? Ou se eu coloco uma terra melhor, já viu que esse contato com o mundo natural, com a água, com os rios, as montanhas, né? Estimula o raciocínio humano, estimula o pensamento. Se nós perdemos, e de fato estamos perdendo, esse contato com o mundo natural, não estamos pensando do mesmo jeito que os antigos. E isso faz com que seja mais difícil compreendê-los. Hoje de manhã, eu estava lembrando que nas minhas aulas de matemáticas, quando estava na escola, no ensino médio, o professor quis me ensinar a fazer derivadas e integrais. Cálculo. Agora, para entender como fazer uma derivada, tu tens que entender o que a derivada quer medir, que é a variação de uma certa medida ao largo do tempo, ou ao longo do tempo, ou essa espécie de variação de uma certa medida, não? De uma função, como ela vai mudando. Pois bem, eu até agora não entendo que coisa quero, que coisa quero com uma derivada. Porque eu não sei para que me serve conhecer essa variação. Eu não sei por que eu quero conhecer essa variação. Eu não raciocino. Por quê? Porque eu não tive experiência de ver ou necessidade de resolver esse problema específico. Ou eu nunca vou esquecer como tirar a área de um quadrado, porque eu já tive que encarar esse problema. Eu já tive um material que eu precisava saber qual era a sua área. E eu entendi que a fórmula que me deram na escola efetivamente faz sentido. Porque eu tive uma experiência, eu entendi o raciocínio. Se as pessoas de hoje não têm experiência com o mundo natural, não percebem como pensavam os antigos, não digo que não pensam, mas pensam de uma maneira diferente, que faz com que a linguagem também seja diferente, que faz com que também seja mais difícil a comunicação com a sabedoria antiga. Porém, vou dizer uma coisa, Cássio, a mim me enche muito de esperança e de alegria ver que aqui no Brasil existem muitas iniciativas de recuperação, né, de toda essa sabedoria antiga. Né? E não somente antiga para falar da antiguidade, mas também antiga, estamos falando do século XVI, XVII, XVIII, não? Ou seja, ensinar aos meninos trigonometria ou as leis de Newton, não? Ou seja, é que qualquer pessoa no mundo normal deveria saber que existem as leis de Newton, não? Enfim, mas existem pessoas que não sabem, não? Então, o que quero dizer é, existem escolas que estão recuperando isso, existem instituições, iniciativas culturais que eu vejo que estão, de alguma maneira, borbulhando no Brasil, ou em vários lugares do Brasil. Né? Em vários lugares do Brasil. Às vezes coordenados, às vezes independência. Eu lembro muito de um colégio que conheci em Poços de Caldas, né? Em Minas Gerais, né? que tem esta visão, né? de não ser somente um colégio que transmite informações, mas que transforme a vida dos alunos, que ajude eles a pensar de um jeito mais profundo e que também ensine valores, ensine virtudes, ensine como formar essa parte humana que às vezes falta. Não é somente saber como tirar a área de um quadrado, também é saber como ser homem. Como ser homem. Enfim.
eu não gostaria de continuar falando de outro tema que vai nos levar pelo menos uns 20 minutos. Então, deixo estes últimos 5 minutos para comentários, dúvidas, perguntas. Deu para entender que Lutero tem antecedentes bem interessantes, né? Agora, o que vou querer na próxima vez é entender por que Lutero faz aquilo que faz. Por que Lutero e não outros? Porque houve outras tentativas de reforma antes de Lutero que não tiveram tanta influência. Então, vamos examinar o porquê. Mas, pelo menos, até agora está dando para entender? Sí, Leandro. No quiero entrar en polémicas, Leandro. Más, más, sí, más, eu respondo não a partir da minha própria opinião, né? Mas a partir da minha posição como professor de história. Ok? A palavra sínodo é uma palavra com grande tradição histórica na Igreja de Oriente e na Igreja de Ocidente. O sínodo sempre tem significado reunião de bispos para discutir um assunto específico. Em alguns patriarcados orientais, estou pensando particularmente no patriarca de Constantinopla, mas também existe, acho que no patriarcado de Alexandria, no patriarcado de Antioquia, etc., existe o sínodo permanente. Aí, essa palavra sínodo é outro significado, que não é uma reunião ocasional de bispos, mas é o que nós diríamos um conselho que assistem o patriarca no governo. Uma espécie de conselho. Conselheiros. Então, historicamente, o sínodo é isso. E, de fato, no ocidente cristão, às vezes é difícil distinguir entre concílio e sínodo. De fato, que coisa significa concílio? Concílio em latim, né, está relacionado com a palavra conselho, né, portuguesa. Né? Então, tem significados parecidos. Né? E sínodo, é verdade que etimologicamente sínodo significa synhodos, ou seja, o caminho que se faz junto, né? O caminho que se faz em companhia, mas na prática usual da língua grega, a palavra sínodo não significa um movimento, mas um estar juntos. Ou seja, uma espécie de sentar-se juntos, ou seja, o que em latim se diria um concessio, ou seja, estar sentados juntos. Agora, historicamente, eu dizia, o concílio, o sínodo, tem sempre sido de bispos. No Concílio Vaticano II, refletindo sobre o fato que essa instituição do sínodo existe nas igrejas orientais, inclusive nas tradições orientais católicas, o Concílio Vaticano II fez uma apertura a
dizer, bom, então é interessante que o Papa também tenha seu sínodo, né? Se o patriarca de Constantinopla tem, se isto tem, não? E dado que os bispos em comunhão com o Papa são verdadeiros hierarcas, não são, porque o bispo não é escravo do Papa, o bispo não é servo do Papa, o bispo tem sua autoridade sacral também. Então, vamos fazer com que os bispos também tenham uma espécie de possibilidade de sentar-se juntos, de discutir o assunto e levá-lo ao Papa. Né? E que o Papa também tenha uma espécie eh, de conselho diferente ao conselho que tem na Cúria Romana. Não? Porque qual é a ideia? A ideia é que a Cúria Romana é para despachar assuntos, não? É para assuntos mais do dia a dia, enquanto que o sínodo de bispos é para assuntos que precisam de uma reflexão teológica mais profunda, de aplicações pastorais mais examinadas, etc. Agora, a sinodalidade da qual se começou a falar com muita força no pontificado do Papa Francisco é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Onde a palavra sinodalidade já não está referida ao fato de que os bispos são hierarcas e que têm também essa possibilidade de fazer teologia e de fazer pastoral juntamente com o Papa, mas a ideia é que o Espírito Santo move as consciências e as ideias de todo o povo de Deus. Que, repito, teologicamente não é errado. Não é errado, somente que tem que ser bem compreendido. E então, dado que o Espírito Santo age em todos os membros da igreja, não somente na hierarquia, mas também nos leigos, é necessário que em cada comunidade paroquial, institucional, escola, comunidade de vida, congregação, ordem religiosa, diocese, até chegar como se chama? A conferência episcopal, todos os órgãos da igreja trabalhem para escutar-se mutuamente, para tentar discernir a voz do Espírito Santo que age em todos. Agora, esta ideia, que em si mesma pode ser saudável, tem sido utilizado depois para dizer, não, mas existe uma espécie de função profética dos leigos, ou existe uma espécie, que existe, claro que existe, mas no sentido de, então, não existe mais esta dimensão hierárquica da igreja, não é que nós somos guiados pelos nossos pastores, mas somos nós que guiamos os pastores, são as ovelhas que guiam os pastores, e de alguma maneira se faz uma inversão, não? Na hierarquia. Não é para desaparecer a hierarquia, mas para fazer ao contrário. Né? Enfim, essa era a intenção do Papa Francisco? Eu acho que não. Eu acho que não. O Papa Francisco teve esta ideia da sinodalidade? Eu acho também que não. Eu acho que é um pouquinho como acontece com qualquer um de nós, nós vamos pegando o que é próprio da nossa época. O que é próprio da nossa época. Marco Aurélio, você estava com a mão levantada. Sim, sim,
É, sim, e eu acho que essa é a sinodalidade bem entendida, ou seja, nós vamos ver, durante a Idade Média, eu sei que havia prometido não entrar em situações muito difíceis, mas vou entrar, não importa. Durante a Idade Média, no âmbito litúrgico, por exemplo, somente para colocar um exemplo, no âmbito litúrgico, aconteceu que, bom, antigamente, por exemplo, existiam vários ministérios litúrgicos, não? Ou seja, existia o hostiário, existia aquele que o salmista, aquele que fazia a leitura, aquele que apresentava tal coisa, o diácono, tal, ou seja, as diversas funções dentro da celebração estavam distribuídas em várias pessoas. Durante a Idade Média, por vários motivos que não paro aqui a considerar, estas diversas funções são acumuladas no sacerdote, né? De maneira que fica muito eh, difundida a forma de celebrar a missa únicamente com o sacerdote, porque o sacerdote pode fazer tudo, porque o sacerdote não precisa do salmista, porque ele próprio pode ser salmista, né? Porque o sacerdote não precisa de diácono, porque ele próprio pode fazer as coisas que o diácono faz, né? E então se acumula tudo na figura do sacerdote. Analogicamente, em outros âmbitos da igreja, também se acumulavam as coisas somente nos bispos, ou somente nos sacerdotes, não? Que é o que se chama clericalismo. Então, uma das funções, ou um dos motivos de promover a sinodalidade é reverter esta tendência de acumular tudo na hierarquia e de dizer, olha, também o leigo tem seu lugar na igreja. E eu acho que, bem entendido, está certíssimo. Está certíssimo. Não? E há coisas que o leigo deve fazer e há coisas que o clero deve fazer. E o clero não pode fazer tudo, absolutamente, e engolir também as funções do leigo, como o leigo não pode fazer funções de clérigo. Enfim. E então, o que estou dizendo é que também desde, se colocamos a lente histórica, nós vemos toda esta série de balanços, não? E de tendências que em uma certa época histórica vão numa direção e em uma outra época histórica vão em outra. Muito bem, pois muito interessante, muito interessante. Gostei muito de estar com vocês. Vou dizer uma coisa, nas aulas de latim no semestre passado, normalmente aula em vivo éramos pouquíssimos. E agora que temos tantas pessoas, eu fico mais feliz ainda. Fico mais feliz ainda. Então, concluímos com uma oração, pode ser? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças por todos os vossos benefícios, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.